feita pelo jornalista Francisco Vilela, da TV Horizonte. E ele fará a pergunta para... Candidato Ciro Gomes. Francisco, 30 segundos. Tempo esgotado. A próxima pergunta será feita pelo jornalista Francisco Vilela, da TV Horizonte. E ele fará a pergunta para... Candidato Ciro Gomes. Francisco, 30 segundos para a sua pergunta. Boa noite a todos. Candidato, minha pergunta é sobre urbanização. O Brasil tem um processo de urbanização marcadamente terciário, o que contribuiu para um processo de macrocefalia das nossas metrópoles e também de favelização. Eu queria saber, se eleito, que tipo de política o senhor pretende implementar para ajudar a alavancar o desenvolvimento das cidades médias e, consequentemente, promover uma urbanização mais equilibrada. 2 minutos, candidato. Essa é uma questão central da vida brasileira. 85 de cada 100 dos nossos irmãos e irmãs moram hoje em cidades. E o Brasil, infelizmente, como consequência de uma brutal concentração de renda, explicitou, ou seja, impôs no simbólico e no real essa brutal desigualdade e a lógica de privilégio na geografia das cidades. Fazendo o quê? Grandes conjuntos habitacionais no passado da ditadura, muito longe do centro, onde estão as atividades econômicas, obrigando a nossa gente a um terceiro turno de trabalho, pelo qual, a partir da selvageria dessa reforma trabalhista que foi feita sem discutir com ninguém, as pessoas não recebem nada por isso. São 2 horas para ir para o trabalho, 2 horas para voltar, destruindo a possibilidade de ter carinho em casa, de ver os filhos dormirem, para todas as maiorias das famílias mais pobres do Brasil. É evidente que nós temos que trazer como centro de um projeto nacional de desenvolvimento, e hoje eu estive, por coincidência, nos Institutos dos Arquitetos do Brasil, o IAB, e assumi com eles um compromisso, fui eu de 2 candidatos apenas que estivemos lá, atendendo ao seu convite, de promover uma reforma urbana. A tarefa aqui é tentar evitar aquilo que é o esvaziamento dos centros, e o Boulos, que é especialista nisso, tem afirmado, e eu fui estudar, e ele tem toda a razão, o Brasil hoje tem mais imóveis vazios nos centros das cidades, boa parte deles públicos, do que as 6,5 milhões de famílias que estão aí vivendo em barraco, em palafitas, em casebres, sofrendo do frio, sofrendo da chuva pelo Brasil afora. Evidentemente que nós precisamos começar por aí, porque essa é a lei do menor esforço. Se você já tem um patrimônio público, qualificar, adaptar isso para fazer com que as populações sem teto possam vir, e até as populações que trabalham nos centros das cidades, virem morar perto dos seus trabalhos. Isso é uma coisa que está muito bem pensada no meu projeto de governo, e para esse tipo de intervenção há muito dinheiro no mundo disponível para bons projetos.